Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o André, facilitador da Prime Sale, então eu sou um dos responsáveis por entregar os treinamentos, por desenvolver conteúdo aqui na Prime Sale, e eu tô aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é um dos times mais importantes dentro das organizações que a gente acaba negligenciando, o time de lideranças. Mas antes de falar sobre isso, eu queria apresentar um pouquinho a Prime Sale. A Prime Sale, desde 2012, é uma escola de liderança e trabalho em equipe focada em formar times e líderes de alta performance. E nessa jornada a gente já teve a oportunidade de trabalhar com mais de 8.000 lideranças de centenas de empresas diferentes, desde grandes empresas como Uber, Magalu, Visa, até startups, empresas públicas. Então a gente realmente tem um rol muito grande aí de experiência, né, e está aqui para te ajudar a formar times e líderes de alta performance. Então se você tiver alguma demanda nessa linha, entre em contato conosco. Eu tenho certeza que a gente vai poder te ajudar. Tem clientes satisfeitos e tem conseguido impactar no dia a dia dessas empresas. Se você quiser saber mais sobre a Prime Sale, tem aqui um link na bio com o nosso Instagram. Então vai lá no Instagram, @PrimeSale, a gente posta conteúdo frequentemente. E tem também um link para assinar a nossa newsletter. Essa sim, com conteúdo mais robusto, a gente entrega mais informação, mais reflexão, avisa sobre os nossos cursos, enfim, muito material legal. Então também vai estar o link da newsletter junto com o do Instagram aqui na nossa descrição do vídeo. Mas vamos lá, vamos falar então sobre esse assunto super importante, né, que é o time de lideranças, que é um dos times mais importantes dentro das organizações que a gente acaba negligenciando um pouco. Hoje a gente investe, né, as empresas investem muito pesado na questão da liderança. São 14 bilhões de dólares investidos em treinamentos de liderança, segundo a Deloitte, no mundo todo, então é bastante dinheiro e é muito importante, né? A McKinsey fez um relatório com lideranças das principais empresas globais e mais de 2/3, quase 70% dos líderes, colocaram a formação em liderança como a prioridade número 1. Ou seja, é um assunto que tem muito investimento e é um assunto que tem muita relevância dentro das empresas. As empresas desenvolvam esses programas de líderes, né, estejam sempre preocupadas nesse tipo de investimento. Mas é comum também que as empresas acabem focando na liderança enquanto indivíduo, né, para capacitar aquela pessoa, para entender a liderança como um processo, enfim. Mas é muito comum que as empresas acabem capacitando os seus colaboradores enquanto indivíduos e não integrando aqueles caras enquanto um time de liderança, aquelas pessoas enquanto um time de liderança. Então essa formação mais individualizada acaba gerando um pouco algumas armadilhas, né? Principalmente porque aqueles líderes acabam não enxergando os outros pares de liderança, né? Não conseguem enxergar as relações, as interdependências. Então é muito comum que isso acabe fortalecendo muito mais aquela liderança com seus times, mas acabe tirando um pouco a compreensão da visão sistêmica, né? E isso acaba atrapalhando no longo prazo produtividade, prazos, inovação, porque a gente acaba tendo uma visão muito compartimentalizada da organização. Os líderes são focados individualmente na formação de cada um. Esse tipo de processo, né, essa visão mais individualizada do líder e não de um time de lideranças, acaba trazendo, claro, uma falta de colaboração futura entre eles, né, porque eles estão muito mais fechados e muito mais absortos pela sua própria liderança, e acaba formando o que no longo prazo a gente conhece como silos, né, que são feudos, né, que são essas questões que acabam ocorrendo muito na organização, de que o líder percebe só o seu departamento e ele acaba interagindo apenas com as pessoas que ele tem mais afinidade, porque ele não tem essa visão sistêmica, essa visão holística. Então muitas vezes a gente cobra uma visão holística, mas também não entrega para esse time de lideranças essa visão, né? Não entrega esse mapa claro de quais são as interdependências e por que aqueles líderes são sim um time. Então é muito comum que esses silos, né, acabem gerando competitividade exacerbada, não aquela positiva, né, mas sim aquela competitividade exacerbada que é nefasta para a organização, questões de ego, de vaidade, né, tudo isso acaba acontecendo justamente porque a gente individualiza muito essa questão. Mas não é só isso também, esses líderes acabam ficando desalinhados. Ou seja, não trocam informação, não trocam melhores práticas, e aí isso acaba gerando uma coisa até muito
pior, que é a questão de critérios muito diferentes para tomada de decisão. Então a gente vai ter líderes dentro da organização que estão tomando decisões baseadas em uns critérios, em outros pontos da organização baseado em outros. E isso pode ser ruim se a gente olhar para um alinhamento, né, realmente para a organização toda estar olhando para o mesmo lado. E aí, no fim do dia, isso pode causar um excesso de microculturas, né? Ou seja, cada líder implementa a sua própria cultura dentro dos times, e isso é bom ter uma diversidade, mas o fato é que se a gente tiver muitas culturas muito diversas, a tendência é que a cultura da organização não consiga permear todos. Como uma coisa que é super bem intencionada, que é formar uma liderança de uma maneira mais individualizada, acaba no longo prazo podendo causar silos, desalinhamento e até questões de cultura organizacional. Isso acaba se acentuando, né, a importância da gente ter uma coalizão das lideranças acaba se acentuando ainda mais porque a gente está vivendo uma era de times dinâmicos. Então aquela lógica, né, de trabalhar só na minha área, de liderar só aquele time, hoje já não é mais verdade. Hoje a gente tem essa noção de times dinâmicos que é pessoas se conectando de áreas diferentes para tocar um projeto. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que a gente tem um time de vendas, é verdade, mas esse time de vendas em alguns momentos interage e forma um novo time com a produção, um novo time com o marketing. Então vai depender muito das demandas, os times são altamente dinâmicos. E a gente precisa de uma liderança cross-silo, a gente precisa de líderes que consigam liderar pessoas que estão fora da sua área formal de liderança. E se liderar é a capacidade de influenciar pessoas independente da hierarquia, é muito importante que esses times de líderes tenham essa coalizão, tenham essa coordenação, tenham essa conexão, para que aí sim as pessoas consigam liderar outras de fora da sua área, liderar pares e liderar até pessoas acima da hierarquia na organização. Então é muito importante a gente começar a conectar esses times de líderes para que eles se percebam enquanto um time e para que eles consigam ter um resultado ainda melhor. Então quais são os caminhos para a gente fazer isso, né? Primeiro é a gente desenvolver essas relações de confiança. Além dessa capacitação formal que a gente faz, a gente precisa focar na liderança enquanto um processo, enquanto uma competência, não apenas no líder. Então é estabelecer essas relações de confiança entre eles, estabelecer essa capacidade de colaboração e de alinhamento. É muito comum que essas pessoas tenham pouca necessidade de interação no dia a dia, elas estão tão focadas nas tarefas que a gente tenha pouca necessidade de interação. Então, além de promover a confiança, fazer sessões em que estimule esse contato, estimule essa confiança, quebra essas barreiras, a gente precisa que o desenho organizacional ajude, e que a gente elimine um pouco essa ideia de áreas e departamentos bem divididos, ou de projetos simplesmente naquele departamento. A gente precisa de uma transversalidade maior dentro da organização. Essa compartimentalização dá uma falsa sensação de independência. O líder se acha dono daquele feudo e acha que ele não precisa dos outros, mas isso não é verdade. Então o desenho organizacional precisa promover isso. Então a gente precisa incentivar essas interações, criar projetos interdisciplinares e, claro, é papel da organização, da liderança, do RH, mostrar onde estão os ganhos mútuos. A gente precisa fazer isso, desenvolver a confiança, promover as interações e, claro, mostrar as oportunidades de ganho e a interdependência entre todos. Então a gente precisa entregar o mapa, desenvolver a confiança e dar oportunidade para essas interações acontecerem num primeiro momento até que elas se tornem mais naturais. Eu acho que uma coisa super importante, sempre reforçar o poder do exemplo. Ou seja, quando algum projeto que já tem essa característica, quando alguma liderança ou algumas lideranças já estão trabalhando de forma multidisciplinar e integrada, a gente pegar aquilo e evidenciar. Esse exemplo vai ajudar os demais líderes à mudança de comportamento. Então é isso, pessoal. A gente precisa desenvolver a confiança, mostrar as oportunidades e a interdependência e dar espaço para as interações e, claro, reforçar sempre o bom exemplo. Então, com essas 4 práticas aí iniciais, a gente acredita que é uma boa maneira da gente começar a trabalhar esse time que é tão importante, que é o time de liderança. Hoje a gente trabalha muito líderes de uma maneira individualizada e isso acaba impedindo a colaboração, ou travando um pouco a colaboração. Então a gente precisa, hoje em dia, no momento que a gente está vivendo, uma noção de times dinâmicos, a gente precisa de inovação, a gente precisa de agilidade e isso só vem com essa multidisciplinaridade. Então a gente precisa conectar os líderes uns com os outros para eles entenderem que eles não apenas precisam cuidar das suas áreas, dos seus feudos, dos seus silos, mas também
conectar com os outros membros da organização e entender que eles fazem sim parte de um sistema. Isso potencializa esse processo de aprendizado, porque eu vou ter uma organização mais inteligente, que troca mais informações, que troca mais melhores práticas, e um aumento muito grande de alinhamento entre esses líderes, né? Que vão conseguir trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais rápida e que vai trazer uma força ainda maior, tanto para atingimento dos objetivos, como também na questão da cultura organizacional, que impacta no fim do dia a atração e retenção de talentos e um monte de outras coisas super importantes. Então é isso, pessoal. Comece a olhar para os seus líderes da organização enquanto um time. Não deixe eles se isolarem muito, não deixe eles ficarem só nos seus silos, nos seus feudos, nos seus reinos. E eu tenho certeza que se você entender esse time de líderes como um time mesmo, com as suas interdependências e conexões e relações, a sua organização sai fortalecida desse processo. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui, né? Assina o canal da Prime Sale para ficar ligado nos próximos vídeos, né? Clica no sininho para notificação e nos segue nas redes sociais. Eu espero que você tenha gostado desses vídeos e que a gente possa se ver em mais conteúdo sobre times e líderes de alta performance. Valeu!